meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então nós devemos confiar no Senhor e na força de seu poder. Não devemos, irmãos, lutar contra algo que nós não temos domínio. Eu vou dar um exemplo. As pessoas olham para si e falam: ah, eu sou santo, eu me santifico demais, eu não pego essa enfermidade porque Deus está me protegendo. Irmãos, eu vou mostrar dentro da palavra de Deus que só porque a gente usa vestes longas, só porque a gente se consagra, a gente ora, as enfermidades não vai pegar. Claro que vai, meus irmãos. Se nós olharmos o livro de Jó, a Bíblia vai dizer: havia na cidade de Uz um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, cujo nome era Jó. Esse tinha 7 filhos, 3 filhas, tinha 7.000 ovelhas, tinha gado, tinha bois. A Bíblia fala que Deus, se reunindo nos céus, veio com os seus filhos, ou seja, com os anjos. Satanás apareceu no meio dessa reunião dizendo, e quando Deus olhou para Satanás, ele falou: da onde tu vieste? E Satanás disse: de rodear a terra, ou seja, passear por ela. E Deus disse o que? Viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, ou seja, homem que dá seu melhor sacrifício para mim, homem que adora em espírito e em verdade, homem que se separa, que santifica os seus filhos, as suas filhas por mim. Você tem visto ele? E sabe que o diabo falou? Sim, eu tenho visto, pois é um homem abençoado, tem gados, o Senhor deu o melhor dessa terra para ele. O Senhor deu tudo de bom para ele. Como é que um homem desse vai blasfemar contra o Senhor? A Bíblia fala que, sabe que o diabo falou? O diabo olhou para Deus e disse: se o Senhor tocar em tudo quanto Jó tem, ele certamente blasfemará contra ti. E sabe o que ele disse? Tudo bem, vá e toque, tudo quanto Jó tem é teu, mas apenas não toque nele. Calabaraço. A Bíblia fala que o diabo saiu às pressas da presença de Deus e foi, meus irmãos, em direção de Jó. A Bíblia diz, meus irmãos, que tudo quanto Jó tinha, os gados, o Jó ele tinha seus filhos. A Bíblia fala que o diabo começou a enviar inimigos para poder tomar tudo de Jó. Então foi daí que veio o servo de Jó dizendo, escapando para trazer a notícia para Jó: Jó, eu estava no campo apacentando os seus gados, então os salbeus vieram contra ti, demarcaram a tua terra, somente escapei para te dar notícia. A Bíblia fala, meus irmãos, que estando outros apacentando as ovelhas, veio os amorreus e os filisteus e levaram todo o seu gado, e somente um escapou para dar notícia. E outro que estava na casa do primogênito, onde ele estava servindo um banquete para os seus irmãos, um vento assoprou, meus irmãos, e os 10 filhos de Jó morreram, e somente um escapou para dar notícia. Então eu quero que vocês entendam algo aqui. Jó, por ser um homem santo, um homem consagrado, não impediu que a luta aqui, que a enfermidade viesse sobre ele. Por mais que Jó se separasse, por mais que Jó apresentasse sacrifício, por mais que Jó oferecesse o seu melhor para Deus, Deus ele permitiu que Satanás tocasse para provar a fé de Jó. A Bíblia fala, meus irmãos, que tudo isso, Jó olhou para os céus e disse: Deus tomou, bendito seja ele, bendito, louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o que a Bíblia vai dizer? Que Satanás, olhando para aquilo, ele disse: ah não, como é que esse homem, perdendo tudo, ele não blasfemou contra Deus? Então eu vou voltar adiante de Deus e eu vou armar alguma coisa pior. A Bíblia fala que Satanás foi. Ele estava lá de novo, Deus com seus filhos no céu, totalmente reunidos, chegou Satanás dizendo, e Deus olhou para ele: da onde tu vieste? De rodear a terra. E ele falou: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, mesmo você tendo me incitado contra ele. A Bíblia fala assim, então olha só, olho por olho, pele por pele, e ele dará tudo pela sua alma. A Bíblia fala, olha só, se o Senhor tocar em Jó, ele certamente blasfemará diante da tua face. A Bíblia fala: se é assim que é, Satanás, vai então. Sabe por quê? Porque Deus confiava em Jó. Deus confiava na integridade. Deus confiava na capacidade, na adoração de Jó. Deus ele confiava naquilo que Jó colocava diante do altar. Deus ele confiava naquilo que Jó sacrificava e sabia que ele mesmo apertando o parafuso, ele não iria apertar a ponto da rosca e estourar. A Bíblia fala, meus irmãos,
que Satanás voltando, ele começou a lançar uma praga sobre Jó. A Bíblia fala, meus irmãos, que ele lançou sobre Jó uma enfermidade, chagas, ou seja, lepra. E Deus falou, ó, vai, toque tudo, porque Jó é teu, só não lhe arranque a tua alma. Agora sabe por quê? Porque você pode tocar, o diabo pode tocar na pele, o diabo pode botar enfermidade, o diabo pode te lançar no leito, mas a tua alma ele não pode tocar. Sabe por quê? Porque, meu irmão, quando nós adoramos em espírito e em verdade, quando nós se tornamos o verdadeiro adorador, a Bíblia fala, meus irmãos, que chegará um momento que os judeus não adorarão nem neste monte e nem em Jerusalém, mas adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Xalabadarassé. Eu quero que vocês entendam, meus irmãos, Jó, por ser santo demais, não impediu que a enfermidade viesse sobre ele. Um homem separado, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que era abençoado por Deus. Você acha que a santificação vai achar que a santificação que é Deus que te protege? Não. A santidade é uma obrigação que nós temos com Deus. É uma obrigação que nós temos como cristãos de carregar a santificação no corpo da alma e do Espírito. Mas a santificação não impede que a luta, que a enfermidade venha sobre tua vida. Então coloque isso sobre a tua cabeça, deixa Deus trabalhar sobre a tua família e para com essa ignorância de dizer que você não vai passar por luta, que você vai. O próprio apóstolo Paulo, ele foi apedrejado, o próprio apóstolo Paulo passou por perseguição, o próprio apóstolo Paulo, ele foi perseguido, mas irmãos, nada disso impede de um crente pegar uma enfermidade. A única coisa que está salvo é a nossa alma, que nós estamos diante de Deus com sinceridade. É a única coisa que o diabo não pode tocar é no nosso espírito. Deus ele permite tocar na carne. Deus ele permite tocar nos bens materiais. Mas a única coisa que Deus não permite é que arranque a nossa alma, porque a nossa alma não pertence ao diabo, mas pertence ao Deus que fez os céus e a terra. Então, meus irmãos, eu falo isso não por uma pregação, mas por uma reflexão. Porque se fosse uma pregação, eu iria levar mais de 2 horas anunciando sobre essa palavra. Por isso que Salmo 21 vai dizer, eleva os meus olhos para o monte. Da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Calabadaracalávácia. Vai dizer aqui, ó, meus irmãos, verso 3. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, ou seja, Deus. O Senhor é quem te guarda. É a tua sombra, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Ou seja, se nós pegarmos Efésios capítulo de número 6, nós podemos olhar no versículo de número 10 que vai dizer, irmãos, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder, e revesti-vos das armaduras de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. O exemplo foi Jó. Jó, a armadura que Deus fala, não é uma armadura que você vai pegar, vai encher de pano, botar um monte de coisa, se emperequetar todo, botar arma, botar pistola, não. A armadura é espiritual. Irmãos, tampe a brecha. Tampe a brecha. Se a vigília está sendo cancelada, é para o bem do povo, porque vai criança, vai idosos. Então, meus irmãos, se uma pessoa acabar pegando e perecer, meus irmãos, pode vir fortes consequências, não só para essa pessoa, mas como também para o próprio ministério. Então é algo sério. Vamos clamar a Deus, vai ter os nossos cultos normais, presenciais, para a glória de Deus, mas as festividades, a vigília, não terá mais por causa de aglomerações. Então, meus irmãos, fiquem ligados. Não é por causa disso que vocês vão se entristecer. Não é por causa disso que vocês vão deixar que o diabo domine a tua cabeça e dizer, esses pastores, esses irmãos estão dando lugar para o diabo. Não é isso. Não é isso. A gente está vendo o que está acontecendo. Se nós pegarmos o livro de Daniel, vai dizer que se levantaria contra os santos de Deus e causaria uma perseguição. E essa perseguição, meus irmãos, traduzindo, cessaria o sacrifício.
Mas isso aí é após arrebatamento, creio eu, que perseguirão os judeus e cessarão o sacrifício no terceiro templo, como dizem. Então, meus irmãos, Deus, Ele nos guarda. Cuide da sua saúde, cuide da sua vida, da sua salvação. Então, meus irmãos, por meio dessa palavra, eu estou anunciando o cancelamento dessa vigília no dia 27. Mas não se entristeça, porque logo após que isso passar, nós voltaremos com tudo, meus irmãos, pisando na cara do diabo, mostrando para o diabo: eu te venci, Satanás. Sabe o que é mais engraçado? Quando eu estava falando de Jó, Jó estava enfermo. Ele não poderia se aproximar dos outros. Ele não poderia estar no meio de um monte de pessoas de aglomerada por causa das suas enfermidades, lepra, porque a sua lepra fedia. Que ele precisou se cobrir com cinza e entrar num buraco, por causa que a sua lepra estava fedendo muito. Então, meus irmãos, aqueles que estavam de fora olharam para Jó e disseram: Jó só pode ter pecado contra Deus. Ou seja, só pode ter pecado contra Deus. Jó, tá na hora de você pedir perdão para Deus. Você deve ter pecado contra Deus. E Jó, ele começou a falar: eu nunca pequei contra o meu Deus. É mais ou menos assim: eu nunca pequei contra o meu Deus. Vocês estão falando um monte de besteira. Vocês estão falando algo que não existe. Vocês estão falando abobrinha, porque eu nunca pequei contra Deus. Aí vem a mulher de Jó, depois de perder seus 10 filhos, depois de perder tudo, coração triste, entristecido. A Bíblia vai dizer, sabe o quê? Que ela vai dizer: olha só, Jó, olha só o que Deus fez. Tirou tudo, tirou nossos 10 filhos, tirou a nossa riqueza, tirou todo o nosso bem, matou tudo, ainda te deixou enfermo. Amaldiçoa esse Deus e morre logo, Jó. E Jó falou: como falas uma louca mulher. Se nós recebemos o bem de Deus, também receberemos o mal. Se nós recebemos a prosperidade, nós temos que aprender a receber também o juízo de Deus. Se nós recebemos a riqueza, nós temos que aprender a receber a pobreza. Se nós recebemos a porta de emprego, nós temos que aprender a perder ela também, quando nós perder. E nunca blasfemar contra Deus. Porque Ele sabe, Ele conhece, sonda o coração e vê a intenção do coração do homem. Uma hora essa dor vai passar, meu irmão. Uma hora essa enfermidade vai passar. E você vai ver que você foi um dos vivos que ficou e glorificará o nome do Deus que fez os céus e a terra. Você glorificará o nome de Deus, sabe por quê? Porque Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre, como diz Salmo 121, verso de número 8. Então, meus irmãos, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele ouviu. Então clamem. Não jejue apenas por causa de homem, quando o homem mandar. Não jejue apenas porque, mandou jejuar, não. Faça o jejum por você, pela tua salvação. Porque Deus está permitindo isso sobre a terra por causa da blasfêmia que fizeram. Quando teve os sambódrimos dizendo, botando Jesus como gay, e também o diabo vencendo Jesus, então o diabo nos entregou nossos belos prazeres. Não, perdoe, Jesus nos entregou nossos belos prazeres na mão do diabo. Então o diabo está fazendo essa arruaça. Então, meus irmãos, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, meus irmãos, Jesus, Ele quer um arrependimento sincero do seu povo. Os ímpios ainda não conhecem, mas também nós temos que orar para eles se converterem a Deus. Então, meus irmãos, pegue essa palavra, capítulo 38, verso de Jó, para terminar. Quando os amigos de Jó se apartaram de Jó, Deus ele veio e disse: aonde você estava? Aonde vocês estavam quando eu fiz a terra? Quando eu comecei a criar o mundo? Traduzir, vocês estão falando um monte de besteira. Se eu permitir tal vento, eu posso arrancar vocês. Não é pela mão de homem, não é pela ciência, mas é pelo meu poder e pelas minhas mãos que eu posso livrar vocês dessa praga. Então, meus irmãos, deixa Deus trabalhar. Se arrependam de seus maus caminhos e se converta.
e a glória de Deus vai permanecer para sempre sobre a nossa vida. Pega essa reflexão dessa palavra e que Deus venha abençoar muito a tua vida e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Então, no dia 27 de fevereiro, a vigília não acontecerá mais, mas brevemente estaremos novamente pisando na cabeça do diabo e o nome de Deus sendo glorificado. Que Deus abençoe a sua vida. Aqui quem vos fala novamente é o seu irmão cooperador Mateus seu irmão em Cristo, cooperador Mateus Santos, da Igreja Pentecostal Deus e Amor de Várzea das Moças, que fica na Avenida Eugênia, que fica na Avenida Amaral Peixoto, número 816. Então, meus irmãos, que Deus abençoe e espero a visita de vocês lá na campanha da quarta-feira, que está o nosso irmão Rodrigo numa campanha abençoada. Na sexta-feira, a campanha de libertação, onde estaremos trazendo a palavra de Deus. No domingo, na campanha da família, que será uma grande bênção. E na segunda-feira, na oração. Que Deus abençoe a sua vida. E a paz do Senhor Jesus a todos, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. Não, vamos orar aqui, em nome de Jesus. Grandioso Deus e altíssimo Pai, eu te dou graças, meu Deus, por este povo que está, meu Pai, clamando a Ti, meu Pai, neste momento. Este povo que busca, meu Pai, a Tua face, esperando uma resposta, para que o Senhor venha proteger, para que o Senhor venha livrar. Por isso, meu Deus, a Tua palavra diz, orai sem cessar. Porque é no meio da oração, meu Pai, que o Senhor intercede. É no meio da oração, ó Deus, que o Senhor move os céus e a terra. Oramos pela cidade de Manaus. Oramos, meu Pai, pelo estado de Manaus e do Amazonas. E que o Senhor venha livrar, meu Pai, venha livrar dessa calamidade. Venha dar livramento, porque o Senhor tem a chave da vida e da morte. O Senhor, meu Pai, que dá vida para aqueles que o Senhor quer. Porque o Senhor disse, meu Pai, quando Lázaro, ele estava enfermo, quando aquele mensageiro foi chamar o Senhor disse, calma, rapaz, que tem enfermidade que não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O Senhor mesmo disse, meu Jesus, que tudo quanto me pedir oração e crendo, eu receberei. O Senhor disse que tudo quanto me pedir, eu farei para que o Pai venha ser glorificado no Filho. E eu te peço, Espírito Santo, para que o Senhor se aproxime a cada dia mais dessa vida, dessas vidas. Que o Senhor venha se aproximar, Senhor, meu Deus, a cada dia mais deste povo. Livrar, Senhor, meu Deus, das enfermidades. Livrar, Jesus, de todo mal. Por isso, ó Pai amado, eu entrego em suas mãos, porque Tu és Deus fiel. O Senhor restituiu tudo na vida de Jó, porque Jó não blasfemou na Tua face. Jó, meu Pai, não murmurou diante das percas, das tribulações, mas sim glorificou a Teu santo nome. Ele, meu Deus, amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas não blasfemou contra Ti. Porque diz a Tua palavra em Jeremias, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o teu braço e aparta o teu coração do Senhor. Ou seja, meu Pai, maldito o homem que confia em si mesmo, porque devemos confiar no Senhor e depositar a esperança no Senhor. Eu entrego, meu Pai, este povo nas suas mãos. Eis que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar, e nem os seus ouvidos estão travados para que não possa ouvir. Por isso que eu te peço, ó Pai, para que o Senhor perdoe os pecados, para que o Senhor cure esta nação, para que o Senhor venha, meu Pai, livrar, Senhor, meu Deus, desses laços malignos. Eu não sou apenas crente de altar, crente de igreja. Eu não sou apenas crente, meu Pai, de estar ministrando a Tua palavra em púlpitos, mas sim na Tua casa, onde confirma a Tua palavra. Pregai a palavra a tempo e fora de tempo. Por isso, ó Deus, eu estou aqui por intermédio dessas redes sociais, para que o Senhor venha abençoar este povo. Porque evangelizando nas ruas, na igreja e também na internet, aleluia, uma arma poderosa que nós usamos contra o diabo, Senhor. Liberta aquele que quer ser liberto e livra de todo mal, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Irmãos, enquanto eu orava, assim o Espírito Santo de Deus falava comigo. Filho, eu restituirei e restaurarei a enfermidade dessa nação. Porque esta nação tem que estar ligada, que tem que se prostrar diante de mim e se arrepender dos seus maus caminhos.
porque eu tenho observado dos céus e tenho visto muitos que ainda confiam mais nos homens do que na minha presença. Eu entendo corações daqueles que perderam seus entes queridos. Eu entendo a tristeza daqueles que perderam alguém da tua parentela. Mas sabes que eu, Senhor, eu estendo a minha espada sobre a terra para entender que eu sou Deus de juízo. A minha palavra é a verdade desde o princípio. Cada um dos meus juízos, ele permanece para sempre. É tempo e chegada a hora de saber que eu faço separação entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Aqueles que adoram e aqueles que não me adoram. Aqueles que me buscam e aqueles que não me buscam. Para entender que o amor tem que estar diante dos homens e perante mim. Para entender que os meus estatutos, os meus juízos estão descendo sobre a terra. Lembrai-vos de quando eu falei que eu permitia que o espírito da morte passasse sobre a terra muitos antes dessa calamidade estar acontecendo. E saibas que eu, o Senhor, tenho domínio sobre o reino dos homens. Eu que toco na mão dos homens para entender que o efeito das medicinas sou eu quem faço. Nunca pode confiar naquilo que o homem bota diante de si. Sabes que eu, Senhor, tenho a capacidade de restaurar aquilo que está destruído. Que até desta terra eu levantarei filhos. Que até destas pedras eu suscitarei filhos a Abraão. Então entenda que eu, Senhor, me levanto do meu trono, olho para a terra, peço para que os anjos sobre as nações clamem aos céus e as estrelas se movam, para que entenda que o meu sacrifício que foi enviado por vós, ele não se calou até hoje, porque o sangue que foi derramado na cruz, ele sim é o livramento para entender que eu, Senhor, tive misericórdia desta nação. Saibais, ó árvores e pedras, que clamam meu santo nome e a glória da minha santidade, que assoprem diante daqueles que blasfemam contra mim. E saibai-vos que o sacrifício que foi derramado não foi em vão, porque o preço que foi pago por vós para não irem para a condenação. Saibas que eu, Senhor, contemplo a oração de um justo, porque ela pode muito sem teus efeitos, mas aqueles que acham que me adoram, aqueles que não renunciam às suas concupiscências carnais, aqueles que não buscam a minha face, saibas que eu, Senhor, tenho contemplado e não visto adoração diante do meu incensário. Eu, Senhor, tenho visto que muitos dizem Senhor, Senhor, mas saibas que muitas adorações não chegaram diante de mim. Eu tenho dito para essa terra, para as nações e para os anjos que estão sobre as nações, para que livrem, separem, guardem aqueles que são meus escolhidos, porque o tempo chegará que a igreja não chorará mais diante dessa terra, porque eu mostrarei para o meu povo e entenderás que eu sou o Senhor, que tive misericórdia dos meus. Olhai-vos, porque muitos ainda descerão e entenderão que eu faço separação. Olhai-vos, eu levarei aqueles arabaracalavácia, que eu mostrarei da minha misericórdia, para que não venham ver o que as adversidades traz, mas aqueles que perseverarem, que continuarem sobre esta terra, sabes que a adoração a mim diante da minha glória, eu trarei a salvação e a proteção. Olhai-vos para o monte, buscai-me como socorro, e entenderás que eu sou o Senhor que vos fala, e entenderás que o socorro de vós vem de mim. Então não temais, ó filhos, para que entendais que eu e a minha graça e a minha paz vos basta, para que não venha temer diante das adversidades. Assim eu vos falo, calavácio, e não temais o perigo desse século, porque ainda permitirei mais um pouco, até que o povo venha se curvar diante de mim, e mostrarei que eu sou o Senhor, que fez os céus e a terra, e que enviou o primogênito para morrer para aqueles que nem me crê, não, para que não pereça, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Sobre vós deixo minha graça, e minha paz vos basta, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, guarde essa mensagem, porque ainda vai acontecer. E Deus, meus irmãos, Ele trará juízo. E eu creio, meus irmãos, na providência de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, e a paz do Senhor a todos.
em nome de Jesus Cristo.